Coragem e fidelidade a Deus. Estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de medo, um tempo que tantas preocupações, tantos medos, mas eu quero trazer para você uma mensagem de encorajamento, uma mensagem inspiradora, uma mensagem que vai nos apresentar três jovens que aceitaram o desafio. Eles desafiaram o rei, mas o desafio que eles fizeram não foi simplesmente porque eles quiseram fazer um desafio para o rei, mas porque eles tinham convicção e eles tinham fé em Deus. Portanto, a decisão desses jovens foi baseado na fé, na palavra, na verdade. A coragem deles, e a coragem precisa estar realmente estabelecida através da fé. Precisamos sim tomar decisões de coragem, mas ela precisa estar baseado na palavra de Deus. Muitas pessoas falam de fé. Eu tenho fé, eu tenho fé. Mas eu tenho fé em quê? Eu preciso demonstrar minha fé na palavra, a minha fé em Deus. É essa que é a fé verdadeira. É desta forma que eu realmente posso validar a fé. Como Hebreus 11:1 diz, define o que é fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Portanto, é a nossa certeza daquilo que nós não estamos vendo, né? Estamos além do que os olhos podem ver. Mas é esta fé gerada por Deus no nosso coração. E nós vamos compartilhar com você hoje, o texto está no livro de Daniel, no capítulo 3, do verso 1 ao 30, mas nós vamos ler salteado esses versículos, e eu quero que você me acompanhe. Eu quero te dar um pano de fundo dessa história. Esses três jovens eram israelitas que pertenciam à nobreza de Israel, mas foram levados cativos juntamente com a sua família para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. O rei mandou separar os jovens daquela nação de Israel, porque o rei ia prepará-los para que futuramente eles se tornassem líderes naquela nação. E esses três jovens que pertenciam à monarquia foram para aquele palácio, juntamente com mais um, que era o Daniel. Então, três jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Na Babilônia, eles receberam novos nomes: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses jovens, desde que chegaram na Babilônia, demonstraram fé. Demonstraram que conheciam Deus e que conheciam a sua palavra. Portanto, eles já tinham uma caminhada com Deus. Alguns anos depois, eles foram colocados como líderes daquela nação, foram colocados como administradores da província da Babilônia. Acompanhe comigo no texto lá, Daniel capítulo 3, vamos ler o verso 1, o verso 4 e o verso 6. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, proste-se em terra e adore a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, imediatamente será atirado numa fornalha em chamas. Queridos, estamos falando de uma pomposa e rica cidade no mundo daquela época. Do império que dominava todas as regiões conhecidas. Um império um rei que era megalomaníaco. Temos aqui os jardins suspensos da Babilônia. Temos aqui uma estátua de quase 30 metros de altura, por 3 metros de largura, em ouro ainda. Esse rei queria realmente marcar a sua história, marcar a sua passagem por aquele reino lá. Ele queria demonstrar quem era que mandava naquela região, naquele povo. A adoração era uma imposição. As pessoas não tinham alternativa de adorar ou não adorar. Todos deveriam se prostrar diante daquela imagem. Todos. Ele chamou todos os líderes, governadores, prefeitos, todas as lideranças daquela região, ele chamou e todos teriam que se prostrar diante daquela imagem que ele tinha feito.
O rei era a grande autoridade. Eles viviam uma monarquia. A ordem do rei não poderia ser questionada. Por quê? Porque ele era o rei. Era ele que mandava. Nós não vivemos uma monarquia, talvez nós tenhamos um pouco de dificuldade de entender o que seria essa ordem de um rei. Mas naquele contexto, esta ordem não poderia ser questionada. Ela deveria ser executada. E aqueles jovens corajosos correram riscos. Correram risco de vida, de morte. Seriam mortos. Mas eles estavam convictos, eles estavam tomando uma decisão por fé. Me acompanhe aqui. Alguns caldeus ou astrólogos denunciaram aqueles judeus, alguns homens por inveja, por ciúmes daqueles jovens, porque eles já eram líderes daquela província. Veja lá no verso 13, do verso 13 ao verso 16. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. O rei ficou furioso. O rei ficou furioso porque ele era o rei e ele tinha estabelecido uma ordem. E ele deu uma segunda chance para aqueles jovens. Ele disse: se vocês se prostrarem após o toque das músicas, eu ainda vou perdoá-los. Mas mesmo diante daquela situação, eles não hesitaram, porque eles tinham convicção. Eles não hesitaram porque eles tinham convicção. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram ameaçados pelo próprio rei, mas a resposta deles foi definitiva e convicta. Definitiva e convicta. Eles sabiam em quem eles criam. Eles nem mesmo vacilaram diante de uma escolha imoral. Negar a Deus nunca foi uma opção para eles. A fidelidade e a fé daqueles 3 jovens é a real. Não se curvaram diante daquele rei, porque eles sabiam o Deus em que eles criam. Tinham convicção naquele Deus. E eles queriam que mesmo diante daquela situação, o Senhor fosse exaltado. Mas ao mesmo tempo, eles estavam seguros, caso o Senhor não os livrasse daquela situação, eles sabiam que eles iriam com o Senhor, estariam com o Senhor. Por isso eles estavam convictos e seguros na decisão. A experiência de Sadraque, Mesaque e Abdenego mostra com clareza que o povo de Deus precisa ser obediente a Ele. Nós precisamos obedecer a Deus mediante a fé. Mediante a fé, nós precisamos obedecer ao nosso Deus. Com esta convicção gerada pelo Senhor no nosso coração, nós devemos obedecer a Deus. E eu te pergunto, como você tem reagido diante da pandemia? Como você tem reagido diante das situações de medo? Quais têm sido as tuas atitudes nesse tempo? De que maneira você tem realmente demonstrado a tua fé em Deus? Você tem essa segurança? Você tem essa convicção que Deus está cuidando de você, da sua família, dos seus? O que Deus está fazendo? Em momentos como esses, temos a grande oportunidade de honrar o nosso Deus, de testemunhar, de falar do nosso amor a Deus. Temos a oportunidade de dizer realmente, Ele é Deus. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado da minha família, Ele tem cuidado dos meus. Mas ainda que
eu esteja passando por alguma luta, por alguma enfermidade, por alguma situação, Ele não deixou de ser Deus. É nisso que eu tenho que me apegar. É dessa maneira que eu tenho que lutar. É dessa maneira que eu tenho que confiar. Uma fé corajosa, fundamentada na verdade da palavra. É nisso que eu tenho que buscar, querido. Como reagimos diante de situações que nos desafiam e colocam em xeque a nossa fé em Deus? Como você tem reagido? Em muitas situações da vida temos que tomar decisões que precisam de coragem e de convicção. Eu queria lembrar uma história, há algum tempo, 11 anos atrás, eu tive que tomar uma decisão que na época profissional, mas pelo chamado. Deus me chamou naquele tempo, há 11 anos atrás, para que eu tomasse uma decisão. Eu precisava me disponibilizar para o tempo integral do ministério. Mas eu tinha uma história de mais de 20 anos como profissional do mercado financeiro. Eu tinha uma promoção já acertada ali com a minha chefia. E entendi de Deus que tinha chegado o momento da minha saída. E essa decisão precisava ser tomada. E eu precisava de convicção dessa decisão. A minha decisão, então, foi: vamos orar, vamos buscar Deus. E com a convicção que Deus gerou no meu coração, eu pude tomar essa decisão. Já se passaram 11 anos. E eu posso dizer para você, com uma certeza absoluta, a decisão foi tomada e foi certa. Mas também quero te dizer o seguinte: teve altos e baixos, teve desafios, tive que enfrentar situações difíceis, com certeza não foi um mar de rosa, mas são 11 anos que eu posso te dizer que foi uma bênção. Algumas pessoas falaram que foi um ato corajoso, eu creio que foi, mas um ato corajoso convicto pela fé. Não foi algo, vou colocar minha família, vou expor minha família, não é uma loucura, não é algo da minha cabeça, mas é algo gerado por Deus no meu coração. Foi isso que aconteceu. E é dessa maneira que nós devemos caminhar, com essa convicção, com essa certeza que Deus está trabalhando, e é dessa forma que nós devemos tomar os passos de coragem. Coragem para não negociar os nossos valores. É isso. Coragem para não negociar os nossos valores nesse tempo, em tempo nenhum. Porque os nossos valores são preciosos. A palavra de Deus é maravilhosa. E é nisso que eu tenho que estar firmado a minha vida e a minha caminhada. Coragem para permanecer fiel diante de qualquer situação, mesmo que seja uma ameaça de morte. Espere no Senhor, seja forte. Coragem, espere no Senhor. Salmo 27, verso 14. Devemos esperar sim no Senhor, esperar com convicção, com essa certeza de que Ele está trabalhando, de que Ele não perdeu o controle. Aqueles 3 jovens nos inspiram porque eles tinham uma fé robusta. Eles agiram diante da ameaça de morte com convicção. Como você tem reagido diante das ameaças, diante das lutas, das dificuldades que se apresentam? Muitas oportunidades surgem ao longo da nossa caminhada, mas uma vida íntegra, um caráter santo, uma vida que exalte a Jesus, é o que Deus espera de nós. É dessa forma que nós devemos reagir diante das pressões e das seduções do mundo. Devemos reagir com essa segurança de que Deus está no controle. Uma decisão corajosa, convicção de que Deus não perdeu o controle e que a nossa fé está baseada nisso. E por isso nós caminhamos, e por isso nós vamos em frente. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 6. Ele começou a boa obra. É Ele que vai continuar. É Ele que vai fazer. É Ele e é nele que nós vamos permanecer. Coragem para viver um grande livramento. É isso que nós precisamos nesses dias. Coragem para ver um grande livramento de Deus nessa nação, neste mundo.
Nós precisamos estar convictos de que Deus não perdeu o controle. Veja, acompanhe comigo, no verso 22 ao verso 26. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo. Eles foram lançados na fornalha ardente, mas eles tinham convicção de que Deus estava com eles. Aleluia! Eles tinham convicção de que Deus estava com eles, mesmo naquele momento. Essa convicção que tem que permear o nosso coração, esta coragem que tem que permear a nossa alma nesse tempo de pandemia, esta segurança que nós temos em Deus, que mesmo que eu esteja no leito de morte, Deus não nos abandona. Aleluia! Aleluia, é esse Deus que nós servimos. Deus fez um grande milagre. Aqueles 3 jovens foram protagonistas de um grande milagre. E o rei viu esse grande milagre acontecendo diante dos seus olhos. E o rei, que se considerava tão poderoso, Senhor da terra, teve que se dobrar. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Salmo 27, 1. Onde está firmada a tua fé? Onde você está firmado nesses dias? Você está convicto em Deus? Você está convicto dentro das tuas capacidades, das tuas habilidades? Se você está firmado nas tuas habilidades, na tua capacidade, eu lamento te informar, mas isso, nesses dias, você está percebendo que tem pouco valor. Porque mesmo os homens mais poderosos do mundo, nesse tempo não sabem o que fazer, não sabem nem como dirigir as nações. Porque essa pandemia, sorrateiramente ela veio e tirou todos os poderosos, tirou o poder de todos os poderosos. Um pequeno vírus. Portanto, a nossa fé deve estar firmada no Criador. Porque Ele sim tem o controle. Ele sim tem o controle. Nós devemos estar firmados na rocha, no Deus Altíssimo, Senhor da história, que não perde o controle das nossas vidas e nem da história. Que tem a capacidade, que tem realmente todo o poder sobre suas mãos. Coragem para honrar a Deus. Foi o que esses 3 jovens tiveram. Eles tiveram coragem, mesmo diante da ameaça de morte. Eles tiveram coragem para honrar o seu Deus. Vejamos lá no verso 28 ao 30. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Para os 3 jovens hebreus, era obedeça a Deus e perca a vida. Diversos cristãos em países fechados para o evangelho vivem essa mesma condição. Estão passando por essa mesma possibilidade de obedecer a Deus e pagar com a sua própria vida. Nós vivemos num país livre. Nós não corremos esse risco quando testemunhamos a nossa fé, quando falamos do amor de Deus. Mas muitas pessoas correm esse risco sim, de serem lançadas numa prisão, porque lá não pode falar do amor de Deus.
para aqueles 3 homens, a fornalha era real. A ameaça contra as suas vidas era real. A escolha que tinham que fazer era real. Só que o mais importante, o Deus que eles serviam também é real. Aleluias! O Deus que eles serviam, a fé que eles tinham, a segurança, a certeza de que Deus estava no controle também era real. Por isso eles tomaram aquela decisão, por isso eles ficaram firmes diante daquela ameaça real de morte. Porque eles criam no Deus que é real. Essa história tem inspirado muitas pessoas ao longo da história humana. Muitas pessoas enfrentaram a fogueira real, algumas literal, porque creem neste Deus, porque acreditam realmente neste Deus. Permita que a fidelidade e a coragem deles nos inspirem nesses dias. Mesmo em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, você não deve desfalecer. Muito pelo contrário, se fortaleça em Deus com a certeza que Ele tem o melhor para o seu povo. Ele não disse que não teríamos que passar pela fornalha, mas Ele também nos disse que se passarmos por ela, Ele estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Independente daquilo que você está vivendo, o Senhor está com você. O que tem te afligido nesses dias de isolamento social? Qual tem sido a tua luta? Qual tem sido as tuas dificuldades? Daquilo que você tem enfrentado? Talvez você seja uma daquelas pessoas que foi atingido com o desemprego. O que vou fazer agora? Estou desempregado, como é que vou manter a minha família? Talvez essa seja a sua luta neste momento. Talvez você seja um empresário, um pequeno empresário, um autônomo, alguém que tem um pequeno negócio e que construiu com luta, com suor, com muito trabalho. E diante desse momento você percebe que o negócio foi à bancarrota, faliu. E agora o que eu vou fazer? Você não consegue dar continuidade ao seu negócio. Talvez a tua luta seja uma enfermidade, ou você ou alguém da família está enfermo. O que eu faço? Como que eu enfrento esse momento? Como que eu posso fazer para superar isso agora? Enfermidade. Talvez você esteja chorando a perda de um ente querido, em meio a toda essa crise, e você ainda perdeu uma pessoa amada. O que eu faço agora? Ficou um vazio na alma. Meu amado, eu não sei a resposta para todas essas perguntas. Mas uma coisa eu sei. Eu sei em quem tenho crido. E é nele que eu quero te dizer, confia. Entregue. Qual seja a sua luta, qual seja a sua batalha, a sua dificuldade nesse momento. Entregue ao Senhor. Coloque tudo aos pés da cruz. E declare a Ele a sua impossibilidade, a sua impotência. Chore aos pés da cruz. Fale com Ele. Reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Quando clamei, Tu me respondeste, deste-me força e coragem. Salmo 138, 3. Porque Ele pagou um alto preço pela sua e pela minha vida. E Ele tem as respostas para todas as questões. Por mais difíceis que elas sejam, Ele tem a resposta. Deus tem cuidado da minha vida todos os dias. Eu tenho vivido com muitas pessoas, a minha família, eu tenho visto esse agir de Deus, o cuidado de Deus. Nós temos visto o povo de Deus sendo cuidado por Ele. E é dessa maneira que nós devemos permanecer, com essa coragem, com essa convicção, com esta fé, que Ele está no controle. Mateus 14, 27 diz, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. E é isso que Ele está falando para você nesse momento. Coragem, coragem, não tenha medo. Não tenha medo, eu estou contigo. Eu estou com você. Jesus está com você. Você precisa tomar uma decisão, entregar sua vida a Ele, reconhecer que precisa da intervenção dEle na sua vida, na sua história. Ele quer te receber. Basta você dar um passo em direção a Ele. Você pode fazer nesse momento uma oração de entrega e colocar sua vida nas mãos dEle. Fale com Ele, diga que reconhece que você é pecador, que você reconhece que você é falho e que você precisa dEle.
Você pode fazer isso agora aí na sua casa, no seu sofá. Você pode se dobrar aí diante dele e reconhecer, fazendo uma oração muito simples, chamando ele para que ele entre no seu coração, na sua vida e transforme a sua vida e a sua história. E ele quer fazer isso sim. Aceite-o como seu Senhor e seu Salvador. Creia e ele fará morada na sua vida e no seu coração, através do Espírito Santo de Deus. E se você fez essa oração de entrega, nós queremos te ajudar nesses primeiros passos. Vai aparecer aqui o WhatsApp, manda um WhatsApp para nós. Fale conosco, diga a tua decisão e nós queremos sim participar disso. Nós queremos te ajudar nesse início de caminhada. Mande uma mensagem para nós e nós te responderemos. Diga para mim, que decisão você tomou diante daquilo que você ouviu? De que maneira que o Espírito Santo falou ao seu coração? Que decisão você tomou diante daquilo que você ouviu? Vou continuar confiando na minha capacidade e nos meus talentos? Reconheço as minhas fraquezas e desejo permanecer firme diante do Senhor? Eu decido agir com fidelidade e coragem, me colocando à disposição do Senhor para ser bênção na vida de outros. Reconheço que Deus está no controle e que eu preciso dele, quero servi-lo diante dessa situação e de toda e qualquer situação. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. É dessa maneira que nós devemos andar. É firmados nesta palavra, na palavra de Deus é que nós devemos andar. E é isso que eu quero que você caminhe nesta semana com esta convicção, com esta fé. Vamos orar neste momento? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, para que Ele realmente nos dê coragem para enfrentarmos as diversidades da vida. Feche seus olhos e vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, pedindo coragem, Pai, para enfrentarmos os desafios, a diversidade da vida. Pedimos firmeza na nossa fé. Pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, Pai, para que possamos viver cada dia com essa convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sejam quais forem as situações, o Senhor está no controle e nós queremos permanecer firmes nesta fé, Pai. Deus amado, abençoa o Teu povo, Pai. O Teu povo que está em todos os lugares, que está espalhado aí, assistindo, participando, adorando ao Senhor nesse momento. Que eles possam ser realmente encorajados pelo Teu Espírito e que essa fé seja gerada nos seus corações, ó Deus, para enfrentar qualquer situação, convictos que o Senhor está com eles, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.